Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. É interessante, viu, Fábio? É interessante você que está me ouvindo. No começo da nossa igreja, nos primeiros séculos do cristianismo, não se falava muito de Cristo Rei, não. Se falava de Cristo Pastor. Tanto assim que sempre a representação era Jesus pastor carregando uma ovelha. Eu me lembro nas catacumbas lá, onde se reuniam os cristãos, naqueles anos de perseguição, primeiros anos do cristianismo, não é? A primeira representação de Jesus era Jesus pastor, bom pastor. E realmente essa figura do pastor, ela é bonita, que o pastor é aquele que está à frente da ovelha, convive com as ovelhas, né? Encaminha as ovelhas para a água, para as pastagens onde há alimentação. E vem muito também do Salmo 23, que fala, sou bom pastor, né? E então, quando aconteceu que houve a liberdade religiosa, o imperador romano, Constantino, ele começou a apoiar realmente a igreja. Então se pegou muito a figura do imperador, do rei. E isso teve influência, inclusive nas imagens, nas pinturas que se faziam. Então nós vamos encontrar, por exemplo, os orientais gostam muito de representar Jesus como todo-poderoso. É uma imagem de alguém poderoso, né? E isso vem através dos tempos. Essa festa foi instituída, não faz muitos anos não, foi instituída pelo Papa Pio XI. Porque na época que o Pio XI foi Papa, estava acontecendo um fenômeno no mundo que volta de vez em quando. Os regimes ditatoriais. Então, havia na Alemanha o nazismo, na Itália o fascismo, na Espanha também uma forma de fascismo, na Rússia o comunismo. Então eram regimes fortes que eram senhores de vida e de morte dos seus habitantes, vamos dizer assim. Então, nesse momento, começou a haver intervenção desses regimes, inclusive em termos de religião. Começaram, então, a fazer pressão contra a igreja, contra as outras igrejas também, para que aderissem a essa forma de ver o mundo e fizessem campanha por esses regimes. E o Papa Pio XI escreveu uma encíclica condenando o comunismo, condenando o nazismo, condenando o fascismo. São 3 encíclicas que foram escritas nessa época. E ele institui essa festa para dizer: Senhor é só Deus. Ninguém é Senhor de vida e de morte, de fazer o que bem entende das pessoas. Então, aí é que começou realmente a igreja a celebrar essa festa, que era no encerramento do ano litúrgico. Mas nós temos umas leituras que nos ajudam a entender o que é esse Cristo Rei do Universo. Nós temos a primeira leitura tirada do livro de Daniel. O capítulo 7 de Daniel é um capítulo muito interessante, aliás, como os outros também. Daniel, ele põe as visões dele como explicações da história, né? Você se recorda daquela visão do Nabucodonosor, da estátua grande, tinha cabeça de ouro, os braços de prata, né? Os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, né? Poderosa. Aí saiu aquela pedrinha, veio rolando, foi crescendo, derrubou a estátua virou pó. E ele interpretou os reinos que foram aparecendo, depois aparece o reino de Deus que vence tudo isso. Aqui, no capítulo 7, ele também tem uma visão muito semelhante. Ele vê sair do mar algumas feras tremendas, poderosas, não é? E depois, o que acontece? Vem esse trecho de hoje. Quer dizer, eram reinos poderosos, a gente lembra Babilônia, a Pérsia, depois a Grécia, depois Roma, né? E aí vem o quê? Esses reinos, essas feras saíram do mar.
No mar, na visão bíblica, é o lugar de perigo. Portanto, é visto assim como forças, às vezes, do mal. Então, das forças do mal vieram esses reinos que trouxeram grandes desgraças para o mundo. E agora, o que acontece? É o capítulo 7, versículo de 13 a 14. Ele então tem a visão, uma visão noturna, e agora esse sinal vem do céu, não vem do mar, vem do céu. Então ele diz assim: continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinham como um filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos anos, e foi conduzido à sua presença. O filho do homem. Você lembra que Jesus diz, ele fala dele como filho do homem. Jesus aplica essa visão a ele. Ele é o filho do homem. O que significa ser filho do homem? Que o filho de Deus que se fez homem por nós. Então, nessa visão, ele percebe o final da história. Como é que vai ser o final dessa história? Os reinos vão acontecendo, vão sucedendo, os impérios estão por aí, não é? E vão passando um depois do outro, um depois do outro. E daí, como é que vai ser o final da história? Então, daí, a visão dele, vê, né, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens e se aproximando do ancião. O ancião de muitos dias é Deus. Na visão dele é Deus, porque é eterno. E aí ele diz assim: e foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos e nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Quer dizer, ele fala então, Jesus é que traz para nós realmente o reino definitivo, o reino de Deus. Então aqui essa visão é olhando Jesus como o rei vitorioso, que virá no fim da história. Todos os reinos vão desaparecer. O reino eterno que vai aparecer é o reino que Jesus trouxe para nós. Ele é nosso rei. Então aqui nós já temos uma primeira leitura. A segunda leitura é tirada do Apocalipse. Eu lembro a você que Apocalipse é um livro muito bonito, porque é um livro de esperança, vivendo em momentos complicados, de perseguição, de desalento, mesmo de desespero. O Apocalipse mostra, não, nós temos uma esperança. E então, nós temos aqui o começo do Apocalipse, é o capítulo 5 a 8. Então, ele vai apresentar quem é Jesus Cristo. Ele vai dizer, Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Seria o rei dos reis, né, da terra. Veja, portanto, que coisa bonita. Jesus é o testemunha fiel. Por que Jesus é o testemunha fiel? Porque ele realmente veio nos dizer quem é Deus. E depois, dizendo quem é Deus, que é a história que nós estamos vivendo. Quem somos nós? O que isso está acontecendo na nossa vida? Como é que isso vai terminar? Jesus veio dizer para nós tudo isso, testemunha fiel. O primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E Jesus morreu e ressuscitou. O rei dos reis, o soberano dos reis de toda a terra. Quer dizer, os presidentes de república, imperadores, reis, não sei o que mais, né? Emires, né? Os emirados, né? Todos eles têm de lembrar a um reino maior que o reino deles. E o reino desse mundo, ele deve ser realmente espelhado no reino de Deus, os valores do reino de Deus, que nós vamos ver depois. E aí ele diz, a Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou de nossos pecados. Veja que interessante. Primeiro dos ressuscitados, se é o primeiro, depois somos nós, né? Depois, seu sangue nos libertou de nossos pecados. E o que ele fez mais? Fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o poder e a eternidade. Amém. Quer dizer, Jesus, além de nos libertar dos pecados, ele nos fez participar desse reino dele, que é um reino sacerdotal. Quer dizer, de pessoas que se oferecem e oferecem suas vidas a Deus
como unidos ao sacrifício de Jesus Cristo. E Jesus merece toda a glória e poder. Agora veja só, isso agora então, depois de a gente ver isso, o Rei dos Reis, tudo mais, ele vai dizer, olhai. Olhai o quê? Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão. E ao final da história, lembra de Daniel. Daniel também fala, né? Vem sobre as nuvens. É o final da história. Todos os reinos vão passar. Todos os governos vão passar. Tudo isso vai passar. Mas o reino de Deus é o final. É a vitória realmente de Deus. Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão. Quando eu falo olhar das nuvens, é porque todo mundo é capaz de ver. Um sinal que aparece no céu. Também aqueles que o transpassaram, aqueles que mataram Jesus. E aí ele vai dizer, eu acho que é bonito isto, né? Todas as tribos da terra bateram no peito por causa dele. Vão reconhecer. Sim, amém. Agora veja só. Jesus dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. De fato, Jesus é o começo e o fim. Por isso que diz o seguinte, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então, esse é realmente Jesus como uma figura de rei. Ele é o reino de Deus. Ele veio trazer para nós, não é um reino político, é um reino de valores, o reino de Deus. Né? É bonito principalmente esse eu sou alfa e ômega. Tem um padre jesuíta que ficou famoso porque ele era também arqueólogo, né? Teilhard de Chardin, muito bonito, escreveu livros e ele justamente coloca todo a pensamento dele em torno desse alfa e ômega. De Jesus vem o mundo, tudo foi feito por ele. O mundo sai de Deus por Jesus e vai realizando. E depois, o que acontece? Esse mundo se separa do caminho de Deus. Então, Jesus vem a esse mundo para fazer o quê? O mundo voltar para Deus. Ele, então, é aquele que nos leva para Deus, é o ômega. Então, saímos de Deus através de Jesus e voltamos a Deus através de Jesus. Jesus é o alfa e o ômega, começo e o fim de tudo. É muito bonito esse livro do Teilhard de Chardin. Pena que é um livro precisa pensar bastante, porque ele era um cientista, né? E o trecho do Evangelho mostra quem é esse rei. E aí a gente fica pensando, puxa vida, o rei é um cara que veste de púrpura, aquelas roupas luxuosas, né? Que senta num trono de ouro, tem um cetro de ouro, coroa de ouro, né? Vive rodeado de pessoas, fica bajulando, tudo isso, né? E o que o Evangelho vai apresentar? Jesus diante de Pilatos. Pilatos perguntou para Jesus, olha, estão acusando você aí que você diz que é rei dos judeus. É verdade isso que estão falando? Jesus disse, você está falando isso de você mesmo ou você ouviu falar isso? E o Pilatos fica meio bravo, né? Fica bravo com Jesus, fala, você está pensando que eu sou aí um judeu qualquer, né? Afinal de contas, o que você é não é rei? Aí Jesus disse, olha, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é um reino que nem o reino de Roma, não. Não é um reino que nem o reino sei lá de onde, né? Não, meu reino não é deste mundo. Porque se fosse desse mundo, meus soldados estavam aí, combatendo por mim. Mas meu reino não é deste mundo. Aí o Pilatos disse, então você é rei mesmo? E Jesus disse, você está dizendo, eu sou rei. Né? Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Jesus trouxe a verdade. Quer dizer, quais são os valores verdadeiros que permanecem realmente. No prefácio da missa,
nós temos um trecho que é muito interessante, quando diz o seguinte, falando com Deus, né? O reino de Deus, né? Submetendo o seu poder toda a criatura, entregará à vossa infinita majestade um reino eterno e universal. Agora vai dizer qual é? Reino da verdade, da vida. Reino da santidade e da graça. Reino da justiça, do amor e da paz. Veja então quais são os valores desse reino de Deus que Jesus trouxe para nós. Primeiramente, a verdade. A verdade, Deus é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então, quando a gente vê no mundo tantas notícias, eu chamo fake news hoje, porque são mentiras que se revestem com a roupa da verdade. Isso não é do reino de Deus. Isso não é de Deus. Portanto, isso já é um sinal de que a coisa não é de Deus. Porque o reino de Deus, o valor é a verdade. A gente não ter medo da verdade. Da vida. Quando a gente vê, né, a morte mandando aí, se matando à toa, guerras e todas essas confusões, isso não é de Deus, não. Não é do reino de Deus, que o reino de Deus é o reino da vida. Jesus disse, eu vim a este mundo para que todos tenham vida e tenham vida plena. Então, veja-se, dois valores do reino de Deus, a verdade e a vida. Depois diz, da santidade e da graça. O que é santidade? A santidade é viver na presença de Deus, viver o caminho de Deus. Então, quando a gente vê coisas que estão acontecendo aí, que realmente nos afastam de Deus, isso não é de Deus, não é? E a graça quer dizer, a gente se abrir ao favor de Deus. Deus quer nos ajudar. Quando nós nos fechamos à graça de Deus, isso não é de Deus, não é o reino de Deus. Foi o reino da justiça, a justiça, né? Então, quando a gente vê a injustiça que impera, né? Hoje estamos no dia da consciência negra, a gente discriminar as pessoas por causa da raça ou de outras coisas, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. O amor, que é o principal, né? O que Jesus disse? Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, quando a gente vê pessoas se atacando com ódio e tudo mais, isso não é do reino de Deus. Não é do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de amor, que a gente procura fazer bem para os outros e querer bem. E paz, o reino da paz, né? O shalom, né? A paz. Quando a gente vê pessoas que promovem discórdias, divisões, isso não é de Deus, não. Não é o reino de Deus. Então nós temos aqui o reino de Deus. Jesus disse, já está no meio de vós. Jesus já é rei. Os valores estão aí. Agora, no final dos tempos, aí, meu Deus do céu, aí é que vai ser o nó. Porque aí, então, realmente Jesus vai ser o rei vitorioso. É o rei que tem de ser reconhecido como o rei dos reis, né? Ou se a gente gostar, eu gosto mais da figura do pastor, confesso para vocês. Quer dizer, quando a gente reconhecer que Jesus é o pastor, não há outros pastores, não. O único pastor é Jesus Cristo, o único rei é Jesus Cristo. Aí então será realmente a instalação definitiva, a vitória definitiva, melhor, do reino de Deus. Mas enquanto isso, nós que seguimos Jesus, somos discípulos, discípulas de Jesus, nós temos de lutar para que esses valores aconteçam entre nós. Esses valores que são a verdade, a defesa da vida, promoção da vida, a santidade, a graça, né? A justiça, o amor e a paz. Veja, portanto, que é uma festa que diz bastante, que toca a gente, né? Porque nós somos hoje, nós cristãs, nós somos responsáveis para que aconteçam os valores do reino de Deus,
A nossa família, começando em casa. Como é que nós vivemos isso, né? O reino de Deus no meio de nós. É claro que nós temos as nossas fraquezas, mas nós é o caminho, vamos caminhar nessa direção. Depois, as nossas relações com os outros, não é? Na sociedade que nós estamos vivendo, na nossa cidade, na nossa paróquia. Como é bonito a gente lutar realmente por esses valores, a gente acreditar. Né? Há pouco eu estava conversando com o Fábio aqui sobre a aviação. O Fábio não digo fanático, porque é ruim essa palavra, mas gosta realmente de aviação. Quem gosta, enfrenta, não é? Mas vai ficar viajando aí no ar, não é? Pode cair, mas a pessoa gosta, enfrenta, né? Assim também, nós estamos numa sociedade que tem contravalores do reino de Deus. E aí, nós vamos nos acomodar com isso? Não. Vamos naturalmente conviver com isso, mas nos esforçando para que aconteça o reino de Deus já, porque Jesus já disse, o reino de Deus está no meio de vós. O Salmo, esse Salmo 93 na Bíblia hebraica, 92 na Bíblia grega, é uma colocação também sobre o reinado de Jesus. Diz assim, Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e esplendor. Também esse é o Salmo do Antigo Testamento. Quando a gente fala de Deus, nós usamos comparações, que eles chamam de analogias, comparações, não é? E, naturalmente, eles viam o rei, por exemplo, o rei Davi, o rei Salomão, eles achavam que Deus devia ser, que nem o rei Davi, o rei Salomão, mas levado não ao quadrado, mas muito mais, né? Então eles imaginavam Deus coroado coroa de ouro, né? Sentado num trono. Porque nós usamos essas coisas para procurar entender um pouco quem é Deus. É claro que Deus não está sentado num trono, porque Deus, primeiramente, é espírito, né? Deus é espírito. Sentar num trono. Trono é uma coisa material e nós sentamos numa cadeira porque nós temos possibilidade de sentar numa cadeira, né? Porque nós somos materiais também. Agora, tudo isso deve ser realmente levar-nos a entender quem é Deus. Portanto, Deus é fascinante, mas como dizia um filósofo, né, o Otto, que Deus também, Deus é poderoso, Deus é maior que nós, é o Criador, é o Senhor de tudo, sabe tudo, né? Então a gente diante dele também, o temor, o respeito que a gente deve ter por Deus. Então, realmente Deus, ele é majestoso, tem poder, tem esplendor. E aí vai dizer, vós firmastes o universo inabalável. Então, o universo, naquele tempo eles pensavam que o universo fosse em cima de nós aqui, né? Agora, a ciência veio dizer que a Terra não é plana, né? Não está firmada em cima de mágoas, né? E que o Sol não é uma coisa pequena, que é muito menor que a Terra, que a Lua também não é uma coisinha que está por aí, mas a gente descobre através das lunetas, dos telescópios, realmente o universo é uma coisa fabulosa, né? Enorme, o universo está em expansão ainda, as galáxias, essas coisas todas, não é? E a Terra é redonda, não é plana, né? Sabemos muito bem disso. Então, você estava falando, né, Fábio, do Espírito de São Luís, lá no avião, né? Ele fez a volta à Terra, né, no aviãozinho teco-teco, né? Foi a primeira volta, mas temos aviões que realmente saem de São Paulo, fazem a volta à Terra e chegam em São Paulo de novo, né? Agora, naquela época eles pensavam isso. Nós temos aqui na nossa cidade um cara que bota placas aí, e uma delas defendendo que a Terra é plana, né? Até o desenho lá, como é que é a Terra. Era a visão do Antigo Testamento. A Terra é obra de Deus. E até quando a gente vê o universo, o que é, aí que a gente admira realmente como Deus é grande, né? Como é que, meu Deus do céu, se formou
tudo isso, né? Parece que tem uma inteligência por trás, e tem mesmo, né? Que vai levando realmente o universo, a gente nem sabe para onde. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes o vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Aqui é realmente uma confissão que Deus existe para sempre. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refúgio a santidade em vossa casa pelos séculos dos séculos, Senhor. Quer dizer, essa confissão diante de Deus. Deus é nosso Pai. Deus veio morar no meio de nós, como Jesus Cristo, sendo um como nós. Não é? Mas tudo isso nos leva a descobrir realmente quem é Deus. É um Deus que está conosco, próximo, né? Mas é um Deus ao mesmo tempo que é imenso, que é infinito e eterno. E diante dele só nos resta dizer muito obrigado, meu Deus, e eu te adoro, né? Tá bem, Fábio? Nossa, Dom Luizinho, puxa vida. Dom Luizinho, e quando a gente pensa nisso, de fato, o senhor falou agora uma coisa que é interessante. Eu não tinha pensado nisso. A festa de Jesus Rei, né, Cristo Rei, e Rei do Universo, é uma festa um tanto quanto recente, né? Exato. É uma festa aí do ano de 1920, mais ou menos, para cá. 30, Que é o período de Pio XI. Então, quer dizer, naquela época o pessoal já tinha noção, talvez não como hoje, né? Mas já tinha noção do tamanho do universo. Não era aquela noção do Antigo Testamento, não era aquela noção da Idade Média também, um pouco mais restrita, né? Então já tinham essa noção. Então já contemplavam a grandeza de Deus do tamanho que ela é. E eu acredito que quanto mais a gente cresce em relação ao conhecimento da ciência, maior vai ficando a nossa boca aberta. Exato, de ver tudo isso. Mas, Dom Luizinho, olha onde que o meu pensamento foi chegar. Eu penso assim, esse Deus desse tamanho, sabe, já chega a me dar um frio na barriga de pensar nisso. O tamanho todo do universo, a gente quando vê a quantidade de galáxias, a gente não consegue nem saber o tamanho da nossa galáxia direito. E a gente sabe que existem infinitas galáxias no nosso universo. Quer dizer, tudo isso foi feito por esse Deus. E nós olhamos, e por uma inspiração do Espírito Santo, com certeza, declaramos Jesus como o Rei do Universo. E a gente se ajoelha diante dele e ora para ele, ele nos atende, Dom Luizinho. E a gente fica diante da presença, que não é uma representação, a presença real dele na hóstia consagrada. É o Rei do Universo. Uma vez eu escutei o senhor falar isso, eu me emocionei aquela vez que o senhor disse, o senhor dizendo assim, eu posso pegar Deus naquela hora da consagração, eu tomo Deus nas minhas mãos. Quer dizer, é o Deus, o Senhor do Universo. Essa coisa enorme. E ele se digna a escutar umas orações desses pedaços de porcaria aqui embaixo. Como é isso, Dom Luizinho? Eu tenho uma frase, eu não sei se é de Santo Agostinho, se é de Santo Agostinho, sim. Santo Agostinho diz assim, Deus é aquele cujo maior não pode conter, mas que está todo no mínimo. Ele é muito maior do que tudo isso, mas ao mesmo tempo ele pode ser contido em nós, né? Realmente um mistério de Deus, a presença de Deus, o elemento espiritual também, né? Deus é espírito. Então, o que acontece? Está em toda parte, mas está tudo dentro de você, né? Em certos momentos, como diz a Conferência de Aparecida, de modo especial, em certos lugares, né? Então, a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, é Deus que está falando para você. Quando você participa da Eucaristia, é Deus que está aí, em Jesus Cristo. Aquele pão e o vinho se tornam a presença real de Jesus Cristo que vem a nós. Quando você olha o próximo, estou olhando para a Érica, para você, Deus está todo na Érica, está todo em você. Nós somos templos de Deus, está todo em mim, né?
Então, a gente vai descobrindo a presença de Deus. E, aliás, é bonito na Santo Inácio de Loyola, justamente isso. A gente descobrir a presença de Deus em todos e em tudo. Então, o que é o maior possível não pode conter, está todo no menor, no mínimo, todo inteiro no mínimo, está em cada um de nós. É uma das realidades bonitas. E aí também a gente entende um pouquinho a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, você para encontrar Jesus tinha de ir lá em Israel, né? Pegar um avião e ir a Israel para encontrar Jesus. Agora, Jesus ressuscitado, o que significa? O corpo dele é espiritualizado. Então está em todo lugar. Está aqui e ele se faz presente nesses lugares de modo especial para a gente realmente, vamos dizer, tocá-lo, não é? Você toca em Jesus na hóstia consagrada, no vinho consagrado. Você toca em Jesus na palavra de Deus. Você toca em Jesus na presença do próximo, não é? E também nas orações que você faz. Quando você está rezando, nós temos o costume, como Jesus tinha, de dizer, olhando para o céu. Primeiramente, o céu não é isso que nós estamos vendo aí em cima, né? É um olhar para o céu, quer dizer, a gente levantar meu pensamento para Deus, né? Mas ele está dentro de você. Você pode conversar com Jesus em qualquer lugar, né? Deus está comigo, está aqui dentro de mim, então eu posso falar com ele em qualquer lugar. Essa que é a maravilha de Deus. E quando a gente fala de Cristo Rei, às vezes a gente tem, assim, o Rei, esse aspecto de respeito. Mas quando ele fala de pastor, é aquele que está íntimo, tem um cheiro nosso, né? Como diz o Papa, né? Sim. Está conosco, está acompanhando, está junto de nós. São os dois aspectos que nós encontramos com relação a Deus. Um Deus que é transcendente, um Deus que é grande e tudo mais, merece respeito, adoração, mas ao mesmo tempo um Deus que está do nosso lado. Então, veja a figura do rei, coroado de ouro, etc., mas coroado de espinhos. Em vez de um manto de púrpura, uns trajes aí, não é, rasgados e tudo mais, né? Em vez de um cetro de ouro, uma cana que pôs na mão dele, né? E o pessoal, em vez de vir beijar a mão, dá um tapa na cara dele, soco na cara dele, né? Quer dizer, os dois aspectos que se unem realmente, o respeito, que a gente chama temor de Deus, e ao mesmo tempo o amor que nós devemos ter por Deus, que é tão próximo de nós, não é? É muito bonito quando a gente pensa isto, o rei e o pastor, não é? São os dois aspectos realmente desse Jesus que é rei do universo, e do universo todo. Às vezes pergunta assim, mas nesse universo, nós somos tão pequeninhos, o nosso planeta, diante do Sol, de outras, né? E será que não existe gente em outro lugar, vida em outro lugar? Eu acredito que pode existir, mas também são filhos de Deus, né? Criaturas de Deus, né? Isso não afeta nada, não afeta nada, né? Deus pode ter um filho espalhado no universo inteiro aí, né? E a gente ainda não teve contato com esses irmãos nossos que estão por aí, né? E possivelmente se não tivermos é porque não é vontade de Deus que tenha também, né, Dom Luizinho? Então vamos respeitar, vamos ficar na nossa, tranquilo aqui. Mas, Dom Luizinho, é bom demais pensar nisso. Bom demais e ao mesmo tempo, eu digo assim que é até apavorante, né? A gente pensar o tamanhozinho que nós somos diante do tamanhozão que a gente não consegue nem alcançar com a cabeça, que é Deus. Mas aí a hora que a gente pensa que Deus está ali presente na palavra, está ali presente na Eucaristia, puxa, que coisa gostosa. A gente se sente amparado, né? Abraçado por esse pastor. É verdade. Que coisa gostosa. Puxa vida, Dom Luizinho. Que bom. Que bom a gente poder contar com o Senhor nesses momentos maravilhosos aqui da reflexão da palavra, da liturgia. E esse domingo realmente é um domingo muito especial, né? Afinal, o domingo que inicia a última semana, né, do nosso tempo litúrgico, e com essa festa maravilhosa, né? E o compromisso nosso de trabalhar pelos valores do reino de Deus, né? Esse daí
que no prefácio coloca a verdade, a vida, a santidade, a graça, a justiça, o amor e a paz, né? É o compromisso nosso com o reino de Deus. Dom Luizinho, Muito bem. infelizmente nós temos que terminar o nosso papo devido ao horário, e nós temos sempre a bênção de contar com a bênção do Senhor, né? Muito bem. Então eu acredito que os nossos ouvintes estão aguardando também esse momento para essa Senhor bênção. esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. Aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.